Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Eu estive refletindo esses dias em relação a esse período de pandemia. Já vai fazer um ano, está fazendo um ano, que nós estamos com recomendação de isolamento social. Aqui em casa a gente tem seguido ao máximo, dentro do possível, essa recomendação, lembrando que a gente tem que trabalhar, somos do grupo de trabalhadores essenciais, né? Tanto eu quanto meu filho, que mora comigo. O meu marido atende OSCs com serviços também que não foram interrompidos, então que precisam de manutenção de computador. Então a gente está saindo, mas não estamos visitando família, não estamos visitando amigos, não estamos fazendo festas, né, durante todo este período, não estamos viajando e é complicado, porque aí a gente vai percebendo quantas pessoas nos fazem falta. Eu tenho sentido muita falta, né, do pessoal da banda do meu filho, que vinham todo fim de semana ensaiar aqui em casa, ou quase todo fim de semana, e era uma festa, porque além da música, né, dos ensaios, era barulho também, né, incomoda, às vezes a gente não consegue assistir a televisão, mas era aquela animação contagiante. Depois a gente lanchava juntos. A gente gosta bastante de jogar buraco ou de fazer karaokê, e durante esse período todo a gente não pôde fazer essa troca, então tem feito muita falta. Nós temos por hábito visitar a minha mãe, a minha irmã todo mês, e durante esse período não teve visitas nem de lá e nem de cá. Eu tenho amigos que a gente também se via constantemente e a gente só tem se falado por áudio, por vídeos, né? E é difícil, tá fazendo falta. Tá fazendo falta o abraço, tá fazendo falta o olho no olho. Porque mesmo meu filho, por exemplo, que mora aqui em casa, a gente não se abraçou, não se beijou, não se tocou durante esse ano todo. A gente está no mesmo ambiente, que é a casa, mas ficando em cômodos separados, separando louça, separando as coisas, tendo o mínimo de contato, com a preocupação de cuidar do outro, né? De não correr o risco de, se a gente está contagiado, ainda levar para o outro. Então é muito cuidado. E isso faz a gente refletir, faz a gente sentir falta, da tristeza. É muito estranho você encontrar as pessoas que você gosta e ir de soquinho ou de cotovelo, né? Que é a forma de cumprimentar agora. Não ter beijo, não ter abraço, faz muita falta. Só que esse período me trouxe uma outra reflexão também. Eu descobri que tem pessoas que eu achava que me prezavam muito e que eu prezava, e que eu fiz grandes movimentos, não é sacrifício porque foi feito com prazer, mas grandes movimentos para ver essas pessoas, para estar junto. Por exemplo, teve um ex-funcionário meu que foi casar no litoral. Durante o período que a gente trabalhou junto, né, eu concedi algumas folgas para ele ver a família, a gente sempre teve uma troca muito boa em relação, ele sempre teve muita consideração por mim. Então, quando ele mandou o convite de casamento, eu me senti lisonjeada, apesar da gente já estar um bom tempo sem trabalhar juntos, né, dele lembrar de me convidar. E aí lá fomos, né? Levo meu marido, que é o motorista, vai junto. Fomos para o litoral, para o casamento dele, né? Um casamento numa outra religião que não é a minha, mas é casamento. Para mim a cerimônia, né, é importante, independe, foi muito bonito, participamos, fizemos a viagem e tal. Combinamos de nos visitar, mas aí acabou o contato. Fiz, não me arrependo de ter ido. Foi legal, foi importante, foi interessante, mas eu acho que a história acabou aí. Eu não sei se algum dia a gente vai se reencontrar, mas diminuiu o contato, cada um foi viver sua vida, a gente não conseguiu mais, trocamos algumas mensagens depois. A gente precisa marcar aquele dia de visita, de vocês virem na minha casa, da gente ir na casa de vocês, mas nunca aconteceu, ficou por isso. Uma outra amiga que foi morar no interior também casou, a gente não conhecia o marido, não estávamos no casamento, porque no dia do casamento dela eu tinha um outro compromisso. Nós acabamos não indo, mas fomos depois. Uma cidade no interior, um pouco longe, então viagem de carro longa. Meu marido tem
problema de coluna, tem que parar no caminho, né? Mas fomos. E fomos mais de uma vez, sempre trocando mensagem e tal. Aí veio esse período da pandemia, a gente não pôde marcar, a gente sempre foi lá, eles nunca vieram aqui, né? E a gente perdeu o contato, né? Parou-se as mensagens, eu sei que ela tinha começado a trabalhar a última vez que a gente foi lá, conversamos um pouco, depois perdemos o contato. E aí comecei a refletir, por conta de não poder ver ninguém, quem que eu gostaria de visitar assim que a gente estiver liberado para se encontrar de novo, para passear, para viajar. E aí esse não entrou mais na minha lista de prioridades. Não sei se a gente vai, se não vai, mas eu não vou fazer o esforço. Das outras vezes eu fiz. E a gente dorme fora, eu e meu marido somos muito caseiros, a gente não gosta de dormir fora, né? Principalmente na casa dos outros. Se é um motel, se é, né, uma praia, se a gente vai para o litoral, vai para uma pousada, é uma coisa. Agora, ir na casa dos outros, a gente se sente um pouco incomodado, não fica tão à vontade, a gente vai, mas é um sacrifício. A gente vai com prazer, mas é um sacrifício. E a gente tem que saber separar estas duas coisas, né? E aí, essa, por exemplo, eu descobri que não é mais minha prioridade. E assim tantos outros. E aí, refletindo sobre isso, sobre as pessoas que eu descobri que eu posso passar sem encontrar, começo a pensar na vida. E a vida é assim, né? Eu já contei em alguns vídeos aí que eu tive uma filha adotiva que morou comigo 5 anos, que a gente acolheu, que um dia ela decidiu ir embora e a gente não se encontrou mais. E isso já há 13, 14 anos que aconteceu. A gente perdeu o contato. Foi importante aquele momento? Foi. Né? Foi uma fase significativa nas nossas vidas? Foi. Mas passou, virou história, como aquele período da escola, os amigos de escola, os professores que a gente teve, e aí acabou, passou, da faculdade a mesma coisa, né? Quando a gente estuda, aqueles momentos, as pessoas com quem a gente trabalhou, que a gente tinha muito carinho, que era amiga, que depois distanciou. Faz parte, infelizmente, do processo da vida, ou felizmente, né? Porque a gente vai colecionando histórias, a gente vai colecionando lembranças, a gente vai aprendendo coisas com as pessoas e passa. E a gente tem que ter essa consciência que passa e não sofrer tanto por conta disso, porque passou, porque se distanciou, porque está longe. Tem pessoas que a gente fica um tempão sem se ver e quando encontra é uma festa, que parece que foi ontem que a gente se viu. Com essas a gente tem uma comunhão de almas, de histórias, né? E sabe que esta amizade, esse amor vai durar para o resto da vida. Tem outras que teve amor, teve amizade, mas não vai durar para o resto da vida. O que fica para o resto da vida é a lembrança, mas não fica mais o sentimento. Ele vai amenizando, vai diminuindo até virar só uma lembrança e a gente não sofrer mais com isso. E o que a gente precisa aprender nessa jornada é o não sofrer mais com isso. É a história dos usuários que a gente sabe que a gente fez parte da história, que teve significado, foi importante para o usuário, foi importante para a gente. Passou, virou a página, tem um momento assim, até aqui eu fui, daqui para lá ele vai por conta dele. Até aqui a gente trabalhou junto, daqui para lá ele vai fazer o caminho dele, vai encontrar outras pessoas e eu vou fazer o meu. Começar de novo. Então, ter esta consciência das jornadas que se encontram e se separam, das vidas que se encontram e se separam, é aquela história do trem que faz paralelo com a vida. Vários vagões, várias estações, em cada estação pessoas entram, pessoas saem, pessoas que vão com a gente até o fim, pessoas que ficaram lá atrás, que vira lembrança, e a gente precisa aprender a lidar com isso de uma maneira saudável. Saber que se eu não for mais nessa cidade do interior encontrar a minha amiga e o marido dela, que é amigo por extensão, mas não é amigo por convivência, né? Só porque casou com ela, se eu não encontrar mais, valeu, foi importante. A gente teve um período junto, ela está vivendo a vida dela, com o marido dela, com a realidade dela, e eu estou vivendo a minha, né? Com a minha família, com a minha realidade. É saudável isso, não é triste. É uma estação da vida. Tenho que aceitar isso. Os componentes da banda do meu filho já trocaram alguns componentes, alguns não vêm mais aqui, estão longe, a gente perdeu contato, vem outros, vai substituindo, né? A banda continua com outras pessoas, com algumas pessoas diferentes, e a gente continua com carinho com aqueles que passaram, com os que estão hoje,
né? Faz parte da jornada. Então, refletir isso, e eu acho que a pandemia, o isolamento social, o distanciamento, veio também para a gente refletir estas relações. Porque às vezes a gente faz tanto sacrifício pelo outro que se torna pesado. Então, eu vou, mas aquilo me pesa, me dói, me faz mal, então repensa. Vale a pena ir? Essa energia que você está gastando, está investindo, está beneficiando quem? Você, o outro ou ninguém? Porque se é ninguém, se ela só está trazendo peso, dificuldade, melhor repensar. A gente pode querer o bem do outro de longe, a gente pode torcer pelo outro de longe, a gente pode guardar as informações, mesmo estando de longe, e torcer que a pessoa seja feliz, fazer, né, uma rememorização do período que ficou junto e deixar seguir em frente, faz parte também. Como diz aquela música, penso que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e ir tocando em frente. A gente vai tocando em frente. Outros vão ficando, às vezes chega uma bifurcação no caminho, aquele vai para lá e a gente vai para cá e não vai se encontrar mais. Ficou nas boas memórias. Como ficam as pessoas que foram importantes para a gente e que já faleceram, você fica com a reserva de boas lembranças. E é importante fazer essa reserva e cultivar essa reserva. E não cultivar a falta que a pessoa está fazendo, que aquilo dói, 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 até virar uma patologia, uma doença, uma coisa ruim, um sentimento ruim. Não. Saber que a jornada está cumprida, mas trouxe várias boas lembranças. E é muito legal quando a gente pensa nessas coisas e pensa naquelas pessoas que a gente trouxe algum significado, alguma importância, alguma construção, e elas nos valorizam mesmo de longe. Então, sempre que algum ex-funcionário meu lembra de mim muito tempo depois, manda mensagem. Esses dias, fazia quase um ano que eu não conversava com uma orientadora, ela me mandou mensagem, depois ela falou assim, ai, desculpa, eu te mandei por engano, né? Era para outra pessoa, mas eu queria te dizer que eu ainda penso muito em você, que eu agradeço o tempo que a gente passou junto e que eu tenho saudades. Isso aquece o coração, saber que a gente trouxe alguma importância para a vida da pessoa, que a gente deixou uma marca, uma boa lembrança. Então vamos nos esforçar para a gente deixar boas lembranças na convivência com o outro, aproveitar ao máximo os momentos que a gente pode compartilhar junto, separar da lembrança o sentimento, a mágoa de não poder mais estar junto, então cultivar as boas lembranças e entender que cada um tem um caminho, que às vezes os caminhos são junto com o nosso e às vezes eles se separam. Então deixar o outro voar, deixar o outro seguir o caminho dele e ficar aqui com as coisas boas, importantes que foram para a gente, né? Fazer a reserva de boas lembranças. Então nessa pandemia eu aprendi que tem pessoas que eu posso deixar, que eu não preciso fazer tanta força para estar junto, que eu posso até viver sem o convívio dessa pessoa. E tem pessoas que assim que eu puder, eu vou abraçar muito, eu vou estar muito e eu vou querer estar mais junto. Eu acho que não mais do que eu estava antes da pandemia, porque eu sempre fui uma pessoa de me esforçar para estar junto. Mas eu quero voltar a estar junto dessas pessoas que são importantes para mim e priorizar quem é importante e o que é importante para mim. Pense nisso, é isso que você quer fazer também? Por hoje é isso, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Até mais!